queridos irmãos, queridas irmãs, professores e alunos, estamos novamente aqui diante de vocês a partir do estúdio da ADC TV, levando para você a pré-aula para a classe de jovens. Sempre para mim vai ser um privilégio, um prazer imenso falar com você e te ajudar para você desenvolver aquilo que já está dentro de você de conhecimento do Senhor e te ajudar a levar essa pré-aula para os jovens na classe de jovens, você professor, e certamente terão uma aula abençoada, tremenda na parte de Deus. Certamente teremos hoje lições importantíssimas para as nossas vidas dentro dessa temática que nós estamos estudando no livro do livro de Provérbios. O tema da nossa lição desse trimestre, esse último trimestre de 2024, é Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção tem sido aquilo que nós temos estudado ao longo desse trimestre e certamente temos extraído lições extraordinárias e abençoadas para as nossas vidas. E também teremos hoje lição abençoada, lição de número 6, que nós já podemos ver já aqui em tela, a natureza da sabedoria e o sentido da vida. A natureza é uma qualidade essencial na vida daqueles e daquelas que estão diante de Deus para aprender, para buscar de Deus essa sabedoria que tem trazido nas nossas vidas, esse conhecimento maravilhoso de Deus, para nós termos o bom senso em toda a nossa vida de como nós deveremos nos portar, viver, falar e nos comportar como servos de Deus diante do Senhor, diante da sociedade, diante da igreja que nós congregamos, na comunidade que nós congregamos, e certamente o Senhor nos dará esse bom senso, esse bom siso e essa sabedoria divina para que possamos sobressair tudo aquilo que venha contra as nossas vidas, contra a nossa fé, contra o alicerce firmado em Deus nas nossas vidas, através das Escrituras Sagradas. O texto do dia diz: porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Provérbios 8:35. É isso que nós iremos aqui perdurar dentro desta lição, é procurar e certamente iremos encontrar a sabedoria de Deus quando nós buscamos ao Senhor. É o que a palavra de Deus nos orienta. Aquele que tem falta em sabedoria, busque em Deus, peça a Deus que certamente o Senhor irá conceder da sua sabedoria através do nosso temor, através da nossa obediência a Deus. Certamente nós alcançaremos a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. A síntese diz: a sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra acha a vida e o seu propósito. Nós iremos abordar também bastante acerca do propósito da nossa vida como cristãos, o legado que nós deveremos deixar para outras gerações através do nosso portar, através do nosso comportamento, do nosso procedimento. E nós vimos tudo isso a partir da criação de todas as coisas, quando Deus falava e Deus dizia, e disse Deus. Essa expressão, e disse Deus, ali Jesus começa a ser verbalizado como sendo a palavra de Deus, e todas as coisas passavam a existir do nada. O nosso Deus é o Deus que traz à existência tudo aquilo que não existe. Deus não precisa de matéria para constituir algo. Ele traz do nada, ele traz do caos e cria coisas maravilhosas nas nossas vidas. E aqui eu quero abrir um parênteses importante para dizer para você, querido irmão, professor e aluno, que o nosso Deus vai trazer aquilo que ainda não existe sobre a sua vida e certamente o Senhor será glorificado através de você, através da sua boca, do seu procedimento e do grande propósito que Deus tem com você e através de você para fazer nessa terra, no nome de Jesus. Certamente nós temos aqui, como de costume, 3 objetivos principais dentro dessa nossa lição. Primeiro, compreender que Deus é a fonte geradora de poder, mostrar os privilégios que a sabedoria traz, conscientizar a respeito do real sentido da vida. Tudo começa em Deus.
porque o Senhor é o gerador de todas as coisas nas nossas vidas. E a partir de Deus, a partir do conhecimento que nós temos do Senhor, através das Escrituras, a sabedoria virá à tona em nossas vidas e nós compreenderemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, como já dizia o apóstolo Paulo em Romanos, que a sabedoria de Deus e a bondade de Deus virá sobre as nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas, a vontade do Senhor para nós. E quando nós fazemos a vontade de Deus, certamente continuará essa sabedoria, porque é o temor de Deus em nossas vidas e Deus irá iluminar a nossa mente, a nossa vida, para que tenhamos uma vida tranquila e abençoada enquanto estivermos aqui nessa terra. O texto bíblico em classe que nós iremos abordar com vocês é o texto de Provérbios 8, versículo 22 ao versículo de número 31. Esse é o texto, é o cerne principal do livro de Provérbios, é esse capítulo 8, onde nós iremos ver a excelência da sabedoria de Deus, a excelência gloriosa da sabedoria de Deus para aqueles que buscam em Deus, aqueles que são considerados dentro desse texto, logo nos primeiros versículos, como simples, aquele que ainda é inexperiente, que tem pouco conhecimento, mas que tem o interesse de buscar em Deus essa sabedoria maravilhosa. E nós fizemos a síntese do texto bíblico aqui em classe, que diz: este trecho, até o fim do capítulo, é uma antecipação da voz de Cristo, proclamando a verdade antes da sua vinda ao mundo. Jesus estava na glória, mas não inativo, João 5,17. Antes que houvesse mundo, João 17,5. O texto vai dizer para nós, de João 5,17. Mas ele lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17,5. É isso que nós estamos falando para você. Já abordamos inicialmente em trazer para você a verbalização da palavra de Deus, o Senhor falando e a criação acontecendo. Todo o processo da criação, o Senhor Jesus estava presente. Ele é a própria palavra. Ele estava com o Senhor no processo da criação, porque a Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste através do seu grande poder. É isso que nós entendemos na leitura das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é fiel, ela é poderosa e ela também é digna de toda aceitação. Jovem, você quer ser sábio? Você precisa conhecer mais e mais a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela será adquirida nas nossas vidas quando nós passamos a temer ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso procedimento. E tudo aquilo que nós somos deverá ser, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso, jovem, que precisa estar no nosso coração. Tudo que nós fizermos deverá ser para a glória de Deus. O que você tem feito hoje tem sido para a glória de Deus? Isso é uma reflexão que nós poderemos fazer. Não só você jovem, não só você professor e eu professor, nós precisamos fazer cotidianamente essa pergunta para nós mesmos. O que nós temos feito tem sido para a glória de Deus ou não? A introdução diz, nesta lição, estudaremos uma seção de provérbios considerada o coração do livro. Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando a encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido, segundo Provérbios 8:35. É isso que vai acontecer. Nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria. É essa sabedoria que vai nos fazer prolongar a nossa vida nessa terra e alcançarmos durante essa nossa existência pequena aqui na terra, vida tranquila, vida abençoada, vida próspera em todos os aspectos da nossa vida. A prosperidade de Deus não está relacionada e limitada apenas ao bem material, ao bem financeiro,
as posses materiais. Não. A prosperidade de Deus, ela vai muito além disto. A prosperidade de Deus é o bem-estar com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Ainda que seja pouco no momento, mas Deus tem suprido as nossas necessidades e isso faz nos termos essa sabedoria e as pessoas verão em nós realmente esse homem ou esta mulher ou este jovem é um jovem, mas é um jovem que teme a Deus, tem sabedoria de Deus e ele se comporta, ele se porta e tem um procedimento diferente de muitas pessoas. E aqui eu digo uma coisa para você, jovem. Eu já fui jovem como você. E no meu tempo de jovem, os meus amigos, basicamente os meus amigos, eram homens já idosos. Eu costumava sentar na roda de amigos com os meus avós e ouvi-los, as suas experiências passadas de vida, e aquilo me chamava muita atenção para as suas vidas, aquilo que eles tinham conquistado, como eles tinham feito, qual era a postura deles quando eles casaram, quando eram jovens, o que eles faziam, qual era o comportamento de sua esposa, o comportamento deles, dos filhos, como ele tratava os seus filhos, como ele educava os seus filhos, como era o procedimento daqueles homens. E isso me fez ter mais sabedoria em busca de experiências de homens que tinham já passado pela idade que eu estava e estava agora ali dando orientações e mostrando como era realmente a vida. Eles aprenderam com si só, mas nós temos o privilégio hoje de aprender com a palavra de Deus e também com a experiência de homens e mulheres de Deus que têm maturidade, têm experiências para passar para você, jovem. Por isso que eu disse na aula passada para você, na pré-aula passada, jovens, vocês precisam ouvir mais. Vocês precisam ouvir mais. O tópico primeiro aqui da revista diz: Deus, a fonte geradora de sabedoria. Tudo procede de Deus para as nossas vidas. Se tratando de sabedoria, se tratando de ciência, se tratando de bom siso, de sensatez, de intrepidez no viver, nós precisamos aprender com o Senhor, com a sua palavra. É através de Deus que nós iremos alcançar na nossa vida o sucesso, o êxito e tudo aquilo que nós almejamos para a nossa vida. Você jovem que tem um futuro promissor, eu acredito nisso, você precisa colocar os seus projetos de vida nas mãos de Deus e pedir a Deus sabedoria, porque inteligência você tem intelecto, mas a sabedoria ela só virá pelo conhecimento de Deus e a observância dos seus preceitos e uma vida de obediência a Deus. Subtópico 1. A importância de Provérbios 8, do versículo 22 ao 31. Essa é a seção mais importante pelos estudiosos do livro de Provérbios. Aqui relata a origem da sabedoria e como ela revela segurança no percurso da jornada. Poética e figurativamente, o texto aqui exposto dá sabedoria, vida e fala. É isso que acontece dentro desse livro poético que é o Provérbios, como tem outros, o livro de Salmos e outros mais, mas precisamente aqui no livro de Provérbios, essa figura, figurativamente falando e simbolicamente falando, a sabedoria toma vida. Ou seja, quando nós tomamos posse dessa sabedoria de Deus para as nossas vidas, nós temos uma grande aliada para nós, que vai nos ajudar em todas as circunstâncias da nossa vida, diante de qualquer situação adversa que sobrevirá. Você, jovem, você, professor, você, amigo e amiga que está comigo aqui agora, você vai entender que a sabedoria de Deus ela é extremamente importante e fundamental para a nossa vida enquanto estivermos aqui nessa terra. Subtópico 2. A sabedoria gerada e criada por Deus. A sabedoria tem o seu nascedor em Deus, pois ela é a verbalização de sua voz pronunciada, ou seja, a sua palavra. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8, versículo 22 e o versículo de número 23. Deus criou todas as coisas com a sua excelente sabedoria. Deus criou tudo através da sua grande sabedoria, do seu poder, da sua magnitude, de tudo aquilo que Deus é de glorioso, Deus trouxe à existência através
da sua palavra. O homem hoje de Deus, a mulher de Deus, o jovem, você que fala com você, jovem, entenda uma coisa: você precisa dia após dia buscar de Deus, o conhecimento de Deus através das Escrituras, e virá sobre você essa sabedoria. E essa sabedoria te dará essa ciência de vida e você irá trilhar no caminho do Senhor seguro, porque a sabedoria nos traz segurança, tranquilidade de nós entrarmos e sairmos em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Subtópico 3, a sabedoria e o processo de criação. Os versículos 27 ao 29 descrevem a sabedoria atuando no processo da criação. Enquanto Deus criava os céus e a terra, percebemos também, lendo o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, o Verbo de Deus estava no princípio com o Senhor. E vemos no livro das origens, o Gênesis, a expressão de Deus. E disse Deus. É isso que eu estava falando para você há pouco tempo. Jesus, o nosso Senhor, ele sempre esteve em todo o processo da criação. Por mais que muitas seitas criam heresias em dizer que Jesus é talvez um anjo, ou talvez é apenas uma força, foi apenas um homem histórico, nós, como cristãos que conhecemos o Evangelho de Jesus, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, é Deus também, ele faz parte da Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na sua essência, eles são um. E certamente a vontade de Deus, ela permanecerá na vida daqueles que conhecem o Senhor e sabem que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Deus, através de Jesus, trouxe a esse mundo agora a liberdade da condenação. A sabedoria de Deus entra na mente dos homens e eles passam a entender que as suas vidas, elas foram feitas e geradas para a glória de Deus e para exaltar o nome do Criador. Tópico seguinte, o privilégio que a sabedoria traz. Subtópico 1, a beleza de saber. A sabedoria de Deus é adquirida, segundo Tiago 1,5, quando nós a pedimos ao Senhor. Precisamos considerar que apenas a espécie humana tem a capacidade intelectual de conhecer a realidade das coisas e de sua existência. Dito isto, será notório que o senso dado por Deus ao homem de reconhecer que deve existir nele a percepção que somos dotados de privilégios e responsabilidades em nossas escolhas. A sabedoria, busca de sabedoria é uma escolha, mas através dessa escolha que nós fazemos diante de Deus, de servir ao Senhor com a nossa vida, nós temos a responsabilidade de entender que virá sobre nós bênçãos maravilhosas, por mais que, diante dessa nossa caminhada, de nós mantermos a nossa vida íntegra, porque hoje no mundo em que vivemos, tão deturpado, tão imoral, tão obscurecido pelo pecado, as pessoas acreditam mais na mentira do que na verdade. Mas eu e você, jovem, nós iremos continuar acreditando que a verdade é verdade e que a mentira é mentira. Essa ciência e esse conhecimento que o Senhor implantou na nossa mente, através do Espírito de Deus, que nos faz lembrar de todas as palavras ditas por Jesus, nós continuaremos acreditando que a verdade de Deus, ela é absoluta. A sabedoria e o saber, ela irão acontecer nas nossas vidas a passar do tempo que nós iremos absorver dia após dia esse conhecimento das Escrituras, que é tão maravilhoso para nós e que nos fará sobressair na nossa vida diante de outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, mas para nós também temos a ciência no nosso coração que aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, nós, de forma sábia, sabermos que aquelas pessoas precisam ser alcançadas também pelo Evangelho de Jesus. Essa é a beleza do saber, é passar as informações que nós temos, a sabedoria de Deus que há no nosso coração, para outras pessoas que ainda não desfrutaram da maravilha que nós desfrutamos de servir a Deus e de ter a alegria da salvação nas nossas vidas. Essa sabedoria irá produzir em nós esse senso de ver que outras pessoas, elas também têm a necessidade, como nós anteriormente tivemos, de alcançar de Deus
essa liberdade através de Jesus e do seu sacrifício. Então, esse conhecimento e esse saber adquirido, ele deverá ser passado adiante. A sabedoria, quando fica só com a pessoa, ela não vai ter frutos. Mas quando essa sabedoria ela é passada de geração a geração, ela é inculcada, como naquele exemplo que eu falei para vocês agora há pouco tempo, que eu ouvi daqueles homens já idosos, contando as suas experiências de vida, e aquilo me fez entender a experiência que eles tinham passado, que também era possível viver daquela forma, de uma forma ordeira, de uma forma sábia, mesmo eles ainda não tendo conhecimento de Deus, mas a experiência de vida que eles tinham dentro deles, dentro de todo ser humano, a eternidade de Deus. Porque quando o homem foi criado no pó da terra, a Bíblia diz que o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o sopro de Deus, a eternidade de Deus, existe dentro de todos os homens. E eles, de forma inconsciente, irão saber e vão falar, mesmo sem saber, que existe na vida deles um ser superior. E o ser superior que nós conhecemos é o Senhor Deus. Subtópico 2. A beleza de aplicar sabedoria à realidade. A sabedoria não se resume apenas em conhecimento, mas tem a ver também com a compreensão e a aplicação correta a uma situação concreta e real. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, do 24 ao 25. Então nós vemos nessa parábola, nessa exemplificação que é dada por Jesus, dessas duas construções, dessas duas casas, as duas casas eram idênticas. A diferença existente nas duas era a sua fundamentação, era o seu alicerce, era a sua estrutura, era a sua base. Então, a diferença existente entre nós cristãos e aquelas pessoas que ainda não tiveram conhecimento de Jesus é que elas não têm fundamentação, elas não têm estrutura. Na primeira dificuldade, no primeiro baque, na primeira situação difícil, elas irão desmoronar, elas irão cair. E é um dever nosso como cristão em aplicar essa sabedoria na vida das pessoas. Assim como um construtor aplica a sua sabedoria na construção de uma casa, no alicerce daquela casa, eu e você jovem na sua escola, na faculdade, no meio em que você vive, você é um construtor de sabedoria juntamente com Deus. Você é um construtor de saber, de conhecimento de Deus. Há uma responsabilidade na minha mão e na tua mão, jovem, de passar adiante essa construção de Deus na vida das pessoas para que elas possam ter um alicerce, ter uma firmeza, ter uma estrutura de vida. É um dever meu e seu, como cristãos, anunciar para as pessoas que elas precisam de uma estrutura, elas precisam da rocha viva, a rocha, a principal pedra de esquina e angular, que é o Senhor Jesus em suas vidas, para que quando a tempestade da vida vier, elas estejam alicerçadas em Deus e elas não irão desmoronar, elas não irão cair. Todas as intempéries da vida virão contra a vida do homem, mas se ele estiver alicerçado em Deus, eles não cairão. Eles serão como a palmeira, o vento dá, ela se dobra até o chão, mas ela volta, porque ela tem uma estrutura forte, ela tem uma raiz forte, profunda. É isso, jovem, que eu digo para você. A sabedoria de Deus vai trazer na minha vida e na sua vida, jovem, a estrutura, a solidez de fé e a habilidade de nós sobressairmos as dificuldades que vêm contra a nossa vida, porque nós temos um alicerce firmado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Foi aquilo que Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja. Ou seja, ele estava dizendo: olha, Pedro, tu és uma pequena fagulha de pedra, mas a pedra que sou eu, tu vai edificar a minha igreja, sobre mim, sobre a minha palavra. É isso que Jesus quer dizer para nós. Então, jovem, assente isso no seu coração. Você é um construtor de saber de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Subtópico 3. A beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Além de conhecer e aplicar sabedoria, vemos o privilégio que ela traz e proporciona em nossa mente a capacidade de gerar propósito na vida. Se faz necessário te perguntar: qual é o sentido da vida, jovem, para você? Qual é o sentido da vida para você,
jovem hoje? Qual é o propósito da sabedoria de Deus para a sua vida? A capacidade que Deus vai te dar, o conhecimento que Deus vai te dar e você vai adquirir porque você vai buscar a sabedoria de Deus. É o interesse de todo cristão buscar a sabedoria de Deus, mergulhar nas Escrituras, analisar o conhecimento de Deus e ter uma vida fortalecida. E isso vai gerar nas nossas vidas capacidades espirituais tremendas e poderosas que estarão a serviço do reino de Deus. Todo o conhecimento que nós temos acerca das Escrituras é para o nosso aperfeiçoamento e também para o aperfeiçoamento das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor precisam de nós, principalmente aquelas que ainda não têm um conhecimento da verdade e que precisam de estrutura e de uma solidez de fé em suas vidas. Tópico seguinte, conscientizando-se do sentido da vida. Essa consciência na mente do cristão, ela é patente, ela é real. A vida para ele é servir a Deus e futuramente Jesus voltar para buscar ele e ele tem essa consciência de que enquanto estiver aqui, ele precisa trabalhar para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja povoado. A sabedoria adquirida por Deus nas nossas vidas, ela vai gerar no nosso coração o desejo de fazer isso, de nos mantermos uma vida incontaminada pelo mundo. O subtópico 1 diz, é sábio compreender o sentido da vida, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Provérbios 8:35. O sentido da vida é viver para Jesus Cristo. É a partir de Cristo que a nossa vocação, família e ministério fazem todo o sentido de vivermos. A nossa vocação, aquilo que Deus chamou eu e você. Olha, jovem, talvez você esteja me assistindo, mas você já é um jovem que tem liderança. Talvez você é um jovem hoje que tem liderança em casa, tem uma liderança no trabalho, tem uma liderança na igreja, faz parte ali da diretoria da juventude. Eu digo para você, a vocação que Deus colocou no seu coração, você precisa a dia alimentar e produzir na sua vida dentro daquilo que Deus vai te capacitando e você vai melhorando dia após dia dentro da habilidade que Deus te conferiu. Você vai futuramente constituir família. Também a família, dentro disso, dentro da vocação, dentro da família e do ministério, é que nós vamos compreender o sentido da nossa vida. A sabedoria de Deus faz entendermos isso, que nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos colocados aqui na terra para viver, depois morrer e acabou-se. Não, nada disso. Nós estamos aqui com um propósito. O propósito nosso, ele será bem estabelecido por Deus. E cada Deus tem um propósito diferente na vida dele de executar na terra. Seja na área profissional, seja na família dele, mas principalmente o propósito que Deus tem na nossa vida é que nós sejamos aqueles que irão produzir através do evangelho outros cristãos. Outras pessoas serão alcançadas através da pregação do evangelho que eu e você iremos fazer. Essa é a vocação do cristão. É ser discípulo do Senhor e fazer o ide de Deus em todos os lugares. A palavra ide ali no original significa indo. Onde estivermos indo, nós precisaremos anunciar o evangelho de Jesus. Subtópico 2, a vocação da vida. Vocação. Vocação é um termo latino que tem origem no verbo vocare, ou seja, chamar. Uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva uma pessoa a exercer uma determinada profissão ou carreira. Descobrir a nossa vocação tem a ver com o conhecimento pessoal a respeito das habilidades naturais, senso de autorrealização no que faz e para nós cristãos, o que Deus quer que façamos. Quais as tuas habilidades como cristão e como você desempenha essa vocação para o reino de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você também. Dentro das suas habilidades, dentro da vocação que Deus conferiu a você, você precisa ser produtivo, você precisa ser frutífero. Olha, o trabalho para o Senhor é algo muito gratificante. Eu estou aqui com você nesse momento como professor, fazendo isso que para mim é algo muito prazeroso, é muito bom trazer para você essa mensagem, orientar, ajudar você no seu crescimento, querido jovem. Para mim é um privilégio imenso falar com você,
te ajudar, preparar você para a vida, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar a nossa vida para a vida. Então, dentro dessa temática, dentro desse subtópico que nós estamos aprendendo aqui, sobre a vocação da vida, nós temos que conhecer qual é a vocação que Deus tem na nossa vida. As habilidades que nós temos hoje, todas as nossas habilidades, queridos irmãos, jovens e também professores, as habilidades que Deus nos dá de forma secular, no nosso profissional, nós precisamos implantar dentro da casa de Deus para o crescimento do reino de Deus. Todas as habilidades que Deus conferiu para você, a inteligência que Deus deu a você, muitos cristãos têm feito só no seu trabalho, só na sua casa. Enquanto a igreja, o reino de Deus precisa dessas habilidades para que possa o reino de Deus crescer de uma forma sadia, dia após dia, com a sua ajuda. Nós temos uma parcela de contribuição imensa, jovem, dentro da casa de Deus. A habilidade que você tem, talvez só você tenha dentro da igreja. Então você às vezes não faz. Vamos trabalhar para o reino de Deus. A sabedoria de Deus nos faz isso. Entender que esse conhecimento deve ser passado sempre para outras pessoas, para que outras pessoas sejam também agraciadas, fortalecidas e também cresçam no conhecimento de Deus. Subtópico 3. O Espírito Santo gerando motivação. Em toda a história bíblica, Deus ungiu ou capacitou homens e mulheres para o seu serviço. A nossa vida deve ser para a glória de Deus em todos os nossos serviços, sejam eles seculares ou sagrados. As habilidades conferidas aos homens servirão para o engrandecimento do nome do Senhor e a expansão de seu reino aqui na terra. Em todos os momentos na vida cristã, biblicamente falando, todos os homens que foram capacitados por Deus teve um propósito maravilhoso. Você lembra de Noé? Noé não era um arquiteto. Noé não era um grande construtor. Mas o Senhor o capacitou para fazer uma grande embarcação. Para que através daquela embarcação animais e a sua família fossem salvas. E aquela embarcação tem a representação de Jesus. Quando estivermos em Jesus, estaremos salvos do dilúvio e da destruição. Deus capacitou homens para fazer a arca da aliança, os utensílios que estavam ali dentro do tabernáculo, aquele templo portátil ali no deserto. Deus capacitou 2 homens, deu sabedoria àqueles 2 homens, deu habilidade àqueles 2 homens. Na construção do templo por Salomão, Deus capacitou homens para fazer aquela grandiosa construção, detalhada, da forma que Deus dizia era feito. Ou seja, Deus ainda capacita todos os homens. A palavra unção significa isso, significa capacitação. Quando o homem recebe um óleo sobre a sua cabeça, ele é ungido a um obreiro, mas ele já trabalha já. É apenas a consequência do seu trabalho diante de Deus. Olha, jovem, se você almeja isso, excelente obra você vai almejar, fazer a obra de Deus. Mas entenda uma coisa, a unção e o óleo sobre a cabeça um dia cair sobre a sua vida, vai cair, mas você já tem feito algo para o Senhor. É apenas um complemento daquilo que você já tem executado dentro da casa de Deus. É isso. Todos os homens que foram capacitados por Deus, todas as mulheres que foram capacitadas por Deus, dentro das suas atividades, dentro da Bíblia Sagrada, eles foram capacitados e ungidos com um propósito. Aí eu pergunto para você, jovem, qual é o propósito da capacitação para a sua vida? Que você almeja na sua vida? Qual é o propósito? Tudo que acontece na vida do cristão precisa ser com o propósito de Deus em seu coração. Agora chegamos aqui à hora da revisão. Prezado professor, será importante, eu acredito que será importante se você quiser fazer essas perguntas no final para trazer mais uma absorção do conhecimento que foi passado dentro da aula com seus alunos. Isso vai ficar mais massificado na mente dos seus alunos e também na sua mente, com conhecimento na sua vida. Essas perguntas, eu coloquei as perguntas que está sempre no final ali da revista, na revista do professor, e aí você pode acompanhar. Como a seção bíblica de Provérbios 8, 22 ao 31 é considerada? Qual a referência pode ser feita em relação a Provérbios 8, 22 ao 31? O que nos destaca entre os outros seres da criação? Qual é o valor da sabedoria? Segunda lição, como estaremos plenamente realizados? Então, a partir dessas perguntas, você vai ter um tempo de fazer, ou
Você pode também instruir os jovens na próxima lição já ter essas perguntas já feitas, e você pode até começar, isso é uma dica. Você já pode fazer já ali uma pergunta ou outra dentro ali dos tópicos, você já vai fazendo aquela pergunta e já vai massificando, não deixando apenas para o final. Mas você pode pegar uma pergunta dessa dentro do tópico ali que está sendo abordado, e você poderá fazer essa pergunta e dentro dessa pergunta extrair mais conhecimento da sua classe. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eles aprendam mais, busquem mais de Deus e sejam mais ainda agraciados pelo poder da palavra de Deus. A conclusão: qual é o sentido da sua vida? Talvez você demore alguns meses ou até mesmo alguns anos para responder assertivamente, mas você tem um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com um propósito consciente da sua vida em Deus. Então é isso, prezados alunos, prezados professores, a lição de hoje. Fico feliz que você está conosco aqui e certamente continuará conosco dentro dessas pré-aulas na classe de jovens durante esse último trimestre de 2024. E aí está aí na tela as minhas redes sociais, você pode acompanhar o meu Instagram e também o meu canal no YouTube, o canal Sal e Luz, que semanalmente, de segunda a sexta-feira, temos colocado vídeos, mensagens, orações, e certamente se você quiser se inscrever e nos acompanhar, ficarei grato e certamente Deus continuará abençoando a sua vida. Então, é isso.